Olá, estudantes da Rede Estadual de Educação de Goiás. Esse é o projeto Terceirão em Foco. E aí nós temos por objetivos propor uma revisão dos conteúdos abordados no Enem. Em segundo, subsidiar o conhecimento sobre o Enem e despertar em cada um de vocês o interesse para uma aprendizagem cada vez mais precursora. Vamos lá então, galerinha? Olha só, a gente vai trabalhar aqui, principalmente resistores elétricos. Fontenelle, por que você vai trabalhar esse tópico com a gente? Porque esse tópico sempre cai, tá? Todas as provas do Enem é um assunto sempre abordado. Então, olha só, para começo de conversa, quem são os resistores? São aqueles aparelhos que têm a função de aquecer. E a função de aquecer a gente vai chamar de efeito Joule, ou efeito Joule. Esse efeito é um efeito de aquecimento dos objetos. Aí você vai falar assim, pô, Fontenelle, então, legal, porque quando eu ligo a televisão lá de casa, ela esquenta. Não, não é o caso. Porque nesse caso aqui do resistor, ele tem que ter a função de aquecer e não simplesmente aquecer, beleza? A função de aquecer. Por exemplo, os maiores ladrões de energia da sua casa, quem são? Chuveiro elétrico tem a função de aquecer, não é isso? Ferro de passar roupa tem a função de aquecer. Aí tu vai falar para mim, micro-ondas. Não, micro-ondas não. Ele é uma exceção. Depois a gente vai falar sobre ele. Qual outro? Churrasqueira elétrica. Beleza. Aquela chapinha de cabelo, já usei muito esse negócio. Também. Babyliss, também. Ou seja, são aparelhos que têm a função de aquecer. Fogão, né, Fontenelle? Não, o fogão também não entra, tá certo? A gente vai ver isso. E o forno elétrico? O forno elétrico entra. Tá parecendo aquelas pegadinhas, né? Aquela brincadeira que quem entra no céu, só quem fala aquela palavra certa é que consegue entrar. Mas não é isso não, galerinha. É o seguinte, os resistores vão ser todos aqueles que vão ter a função de aquecer, com exceção de alguns. E aí eu vou colocar nesse grupo para vocês esses caras aqui, ó. O micro-ondas não é, tá certo? O micro-ondas, aqui, ó, ele não é. Por quê? Porque o micro-ondas, ele não funciona o seu aquecimento através da passagem de corrente elétrica, que é o que a gente chama de efeito Joule. Ele vai funcionar através de radiação, um tipo de onda específica que vai fazer a agitação da molécula de água. A agitação dessa molécula é que vai provocar o quê? O aquecimento de um corpo que é colocado em micro-ondas, beleza? Tanto é que você observa, quando eu coloco o pão de queijo lá várias vezes, ele vai ficando cada vez mais duro, porque a água dele vai evaporando cada vez mais, beleza? Vamos lá, dispositivos que aquecem por chama. Então, se tem chama, não é resistor. Exemplo, fogão e forno, tá certo? Olha lá, fogão e forno. O forno elétrico, ele é por resistor? É. O elétrico é, mas se for por gás, jamais, tá certo? E os que têm indução eletromagnética, também é um outro processo de agitação, tá certo? Esses caras são exceções, são aqueles caras que parecem que funcionam pelo aquecimento da passagem de corrente elétrica, mas não é, beleza? Vamos lá então, olha só. Eu vou ter aqui então dois circuitos. Quando eu pego um fio condutor, olha lá, eu pego um fio condutor, o que vai acontecer? Esse cara vai ter elétrons? Ora, vai, tudo que a gente vê são átomos, e os átomos têm elétrons. E no caso dos metais, ele tem vários vários elétrons em excesso, tá certo? E aí o que acontece? Aqueles últimos elétrons, para o átomo de cobre, principalmente, que é o que a gente mais usa, né? O que acontece? Aqueles últimos elétrons não conseguem ser segurados com tanta eficiência. Resultado disso é que eles conseguem sair. E quando eles conseguem sair, ocorre esse efeito aqui, olha. Isso, garoto. Joga lá. Ocorre o movimento desordenado dos elétrons. Os elétrons ficam se movimentando, olha, como está aqui num fio ampliado, tá? Esse fio não está com corrente elétrica. Por que não, Fontenelle? Porque a chave dele está aberta. E aí eu tenho aqui, olha, as minhas pilhas, certo? Tenho, nesse caso, duas pilhas, fazendo com que não tenha efeito ainda sobre esse fio, porque a minha chave aqui, olha, ela está aberta. Tá certo? Agora, quando eu pego aqui essa chave e eu fecho essa chave, olha o que acontece. Esses elétrons passam a se movimentar de forma ordenada. Olha aqui, ó. Ordenada. Esse movimento ordenado de elétrons provoca o que a gente chama de
corrente elétrica, tá certo? Então a corrente elétrica vai deslocar, normalmente, no sentido real, né? Os elétrons saem desse ponto e vão para o polo o quê? Positivo, tá certo, galerinha? Se a gente fosse ampliar esse cara, a gente ia ver mais ou menos assim, olha. Só que essa representação não é uma representação tão real assim do movimento dos elétrons. Por que não? Porque eles não conseguem passar facilmente assim. O fio de cobre, ele não é um vazio, onde o elétron sai passando facilmente por toda a sua extensão. Aqui, olha, seria uma representação mais real, né? Uma tentativa de um desenho que eu fiz para representar de forma mais real o movimento do elétron livre. Esses movimentos dos elétrons que você está vendo agora, em vermelho, não é o elétron livre. Esse elétron é o elétron do átomo, tá certo? Que está preso no átomo. Alguns átomos perderam. Então, olha só, você vai ver aqui, olha, que esse elétron, ele vai passar agora em amarelo. Então, esse elétron em amarelo é o elétron livre. Só que observa, ele não vai igual ao anteriormente colocado em fila indiana. Pelo contrário, ele vai de forma totalmente aleatória, colidindo com um e com o outro. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Quando você, né, olha para mim aqui, ó, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Isso, meu caro. Olha só. Quando você está em movimento, num carro a 100 km por hora, passou na frente da sua casa, e aí ele vai e bate lá na esquina no poste. Qual é a primeira coisa que acontece quando isso ocorre? Exatamente. Enche de curioso, né? Antes de qualquer coisa, enche de curioso, gente querendo tirar foto, não é verdade? É, meu caro. E aí o que acontece? Quando você tem esse fenômeno, né, dessa colisão, se você for lá no capô do carro e tocar no capô, como é que o capô vai estar? Quentinho, né? Por que vai estar quentinho? Porque ele colidiu o carro com o poste. Quando isso acontece, a energia que esse carro tem vai ser transferida em outras formas de energia. Uma delas é a sonora, que eu ouvi essa colisão. Outra energia é uma energia de deformação, que vai ficar todo amassado. Outra é a energia térmica devido à colisão. Essa energia térmica devido à colisão, o mesmo efeito de aquecimento que ela vai ter, é igual quando você pega um prego, né, e pega um martelo e começa a bater. O que acontece com a cabeça ali do prego e a superfície do martelo? Vai esquentar. Por que vai esquentar? Porque ele colide. Então aqui, ó, olha na tela. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando esse elétron começar a passar, ele vai colidir. E essa colisão é o que a gente vai chamar de quê? Da resistência à passagem da corrente elétrica, que provoca aquecimento, que eu vou chamar de efeito Joule. Fechou? Deu para entender? Então, olha aqui para mim, nessa mega experiência que eu vou fazer aqui com vocês. Fazer duas experiências rapidinho, olha só. Você tem aqui, ó, vou tirar esse cara aqui do início, né, da nossa experiência aqui. Olha lá, você tem aqui, se puder dar um zoom aí. Isso, meu garoto. Olha o que eu tenho aqui. Tenho 3 pilhas pequenininhas, tá certo? Essas 3 pilhas, cada uma tem 1,25 volts. 1,5 volts. Então, eu vou ter 3 pilhas, 4,5, tá certo? Eu vou ter aqui, olha, uma lâmpadazinha pequena e vou ter uma chave. A chave está aberta, não tem corrente elétrica, tá certo? E aqui, olha, quando eu pegar essa chave aqui, ó, vê se dá para você fechar. Vou fechar a chave. Olha o que acontece com a lâmpada. Ela vai acender porque passa a ter corrente elétrica. Se eu abrir aqui, para de ter a corrente elétrica. E se eu observar, essa lâmpada é uma lâmpada tipo de farol, onde quando eu toco nela, ela aquece. Olha lá meu dedo vermelhado como é que tá. Porque ela aquece aqui, né? A intensidade luminosa é tão forte que mostra os vasos, a tendência de cor para os vasos capilares que tem, que são vermelhos, não é isso? E o sangue, tá certo? Então o que acontece? Olha lá. Eu vou ter aqui, olha, um efeito Joule para acontecer esse cara. Para ficar mais claro ainda desse fenômeno que a gente está analisando, a gente vai pegar esse meu sistema, vou abrir aqui, ó, vou abrir esse cara, vou ligar agora essas pilhas aqui, tá certo? Vou retirar esse cara daqui, vou retirar esse aqui também, vou tirar esses dois aqui, e olha o que vai acontecer.
vou ligar aqui. As cores dos fios não importa aqui pra gente, tá, galerinha? Então, vou deixar aqui a minha chave, ó. Vou trazer esse aqui é um grafite 0.5 Faber-Castell, tá? Com outros grafites é mais difícil ter esse efeito, tá certo? Lógico que eu acredito que seja devido à sua composição química, certo? E aí, olha o que vai acontecer. Vamos colocar aqui. Pronto, tá? O nosso circuito está montado, tá certo? Só que agora, o nosso circuito montado, ele é através de um grafite. Quando eu pego no outro exemplo, nesse exemplo aqui, que era uma lâmpada, ele tem um bulbo que fecha o meu filamento de tungstênio que tem lá dentro, e esse bulbo não deixa correr reação química. Aqui, quando eu tenho o meu carbono, vai ocorrer reação química com ar. Então, se você puder dar um zoom aí, meu caro, nesse pedaço aqui, ó, especificamente, vou colocar um pertinho do outro para dar para enxergar mais, puder dar um zoom aqui, ó, nesse cara aqui. Isso, perfeito, perfeito. Então, vou fechar aqui a minha chave, ó, vou deixar aqui do lado, ó, vou fechar a minha chave, vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, né? Eu não sei se dá para você começar a enxergar, mas está começando a sair uma fumacinha, não tá? Pois é. E o que está acontecendo aí é que está aquecendo esse grafite, tá certo? Esse grafite aqui, eu acredito que ele seja um pouco mais antigo do que eu esperava, ele pode, inclusive, se você aumentar a DDP aqui, ele pode, inclusive, pegar fogo, tá certo? Nesse caso aqui, ele vai só tentar, olha, ele está só saindo a fumaça. Né? Você está vendo lá a fumacinha saindo do grafite? Por causa de quê, hein? Por que está acontecendo? O elétron está passando por ele, está provocando o quê? Aquecimento. Só que não está provocando aquecimento suficiente para virar o quê? Para ficar incandescente, tá certo? Vamos lá, então. Olha aqui, galerinha. A representação dos resistores, eu tenho basicamente essas representações que podem aparecer para você na sua prova do Enem, tá certo? Esses aqui coloridos são os resistores na eletrônica, tá certo? Na eletrônica eu uso esses coloridos aí, né, com as linhas, cada linha tem um valor. E aqui eu vou ter um circuito com uma bateria. Eu vou ter uma quantidade de elétron passando, olha. E aí eu tenho aqui uma DDP de 1,5 volts, porque toda pilha tem 1,5 volts, vamos supor que ele gere 1 ampere de corrente. Quando eu pego mais um aqui, olha, se eu pegar mais uma pilha e colocar duas pilhas agora, olha, agora eu tenho duas pilhas, ó. Então eu tenho 3 volts. 3 volts, vamos supor que ela gere 2 amperes. Aí eu marco o ponto lá no meu gráfico. Agora eu pego 3 pilhas. 3 pilhas vai gerar quanto? 4,5 volts. 4,5 volts vai gerar o quê? 3 amperes, tá certo? Se eu dividir um pelo outro, olha, se eu dividir 1,5 por 1 dá 1,5. Se eu dividir 3 por 2 dá 1,5. 4,5 por 3 dá 1,5. E aí o que eu vou ter? Uma reta, tá certo? Isso é o quê? Algo constante, é um valor que vai dar constante, beleza? E eu chamo essa constante de R, que é a minha resistência, tá ok? Então observa aqui, olha. Olha essa questão do Enem que apareceu pra gente. Fala assim, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímetros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando expostas a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Então, olha lá. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, está aqui, ó. Certo? Bonitinho e tal. O valor da resistência elétrica da polianilina, na presença de altas concentrações, olha lá. Ele quer na presença de altas concentrações de amônia. O que vai acontecer?
Ele disse que nesse gráfico aqui é na ausência, tá certo? Em altas concentrações, olha aqui, ó, ela é o quê? Quadruplicada. E ele quer justamente quando? Quando é em alta concentração. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que calcular esse cara aqui, a minha resistência, certo? E depois eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 4 esse valor. Então, a resistência altas concentrações, ela é a minha resistência de baixas concentrações vezes 4. Beleza? Então, vamos fazer. Como é que eu acho a resistência? Tá certo? Como é que eu vou achar a resistência desse cara? Eu tenho que lembrar da equação. U é igual a ρ. Tá certo? O U sempre ρ. E aí, observa. Eu tenho aqui uma corrente, beleza? E eu tenho aqui uma diferença de potencial. E eu quero saber a minha resistência. Então, eu posso pegar qualquer valor desses aí que você queira. Então, eu tenho, olha, a minha diferença de potencial é 1 aqui. Então, eu vou colocar o U. Né? Galerinha, para vocês que não, né, nunca viram os macetes que eu uso, eu sempre gosto de fazer assim, ó. O U sempre ri. Aí eu faço assim, ó. O U sempre ri, para você não esquecer. Aí eu faço uma carinha aqui, ó, do U, com uma cara meio de abestado. Olha lá. E aqui é o sorriso dele, ó. O U sempre ri. Se você lembrar disso, você não vai esquecer nunca na prova e vai acertar na questão da prova, beleza? Então, você vai ter aqui a minha resistência, eu quero saber. A minha corrente elétrica, então eu usei aqui, fosse 1, olha. Quando ela é 1, vai valer quanto a minha corrente elétrica? 2, tá certo? Então, vai ser R vezes 2. Tá certo isso aí? Beleza? Não, não tá beleza. Por que não tá beleza? Por causa disso bem aqui, ó. 10 elevado a menos 6. Quando ele é 10 elevado a menos 6, eu tenho que levar isso aqui em consideração. Então, eu tenho que colocar que a minha corrente, ela é 10 elevado a menos 6, esses valores aqui, ó, todos esses valores. Tem que multiplicar por quanto? Por 10 menos 6. Então, como eu tenho lá 2 aqui, ó, que é o que eu usei, né, ó. 2. Então, vou resolver com ela, beleza? Então, vai ficar lá, ó. Vamos resolver. 2 vezes 10 é menos 6. Então vai ficar 1 sobre... Como é que eu faço com esse cara bem daqui, ó? Eu passo para o outro lado dividindo. 2 vezes 10 é menos 6 é a minha resistência. Quando eu dividir 1 por 2, vai dar quanto? 0,5. Vezes 10 é menos 6. Joga lá para cima, 10 é menos 6. Isso é o quê? É a minha resistência elétrica. Então observa. Quando eu pegar esse cara aqui, ó, 0,5 vezes 10 é menos 6. Esse menos 6, observa que ele passa positivo. Ele estava aqui embaixo, negativo, e passa lá para cima como? Positivo. Quando ele passa lá para cima positivo, essa é a minha resposta, Fontenelle? Não. Por que não? Porque eu tenho que multiplicar esse valor por 4, que é esse cara aqui, ó. Multiplica ele por 4. Quando eu multiplicar 0,2 vezes 4, vai dar quanto? 2. 2 vezes o quê? 2 vezes 10 a sexta, ohms. Tem essa alternativa? Tem. Letra E, de êxtase. Então, isso aqui cai demais na sua prova do Enem. Fechou, galerinha? Então, essa é a minha dica para você da sua prova do Enem, que com certeza vem uma questão lá de resistor para você. Um abraço do professor Fontenelle, boa sorte no Enem e a gente se encontra até lá. Um abraço, fui, fica com Deus e até mais.